Olá, essa é a parte 2 da fala Pessoas abusivas em movimentos sociais. E esta fala é também parte da reflexão sobre estruturas e dinâmicas em organizações e processos de tomada de decisão. Esse é o vídeo 3 desse tema. Então vamos lá, para a parte 2 desse tema de pessoas abusivas em movimentos sociais. Para quem não viu o primeiro vídeo, volta um vídeo atrás para pegar aí o início da fala. Vamos pensar hoje as estratégias de manipulação que pessoas abusivas realizam em movimentos sociais, ou a gente pode pensar também em grupos, qualquer agrupamento social que toma decisão, não necessariamente um movimento social. Então, a estratégia de manipulação, né, da pessoa abusiva, ela vai ocorrer a partir de uma articulação em vários espaços. Então, primeiro a gente tem o espaço da assembleia, né, pensando como o espaço, o todo daquele movimento, daquele grupo, todas as pessoas, né? Então, esse espaço pode ocorrer de forma presencial, ou pode ser uma articulação à distância, em grupos de e-mail, WhatsApp, enfim, aplicativos de mensagem, ou pensando mesmo as reuniões presenciais onde esse grupo se encontra, né? Então, a gente tem esse primeiro espaço, né, que eu chamo da assembleia. A gente também tem o grupo próximo, o grupo de pessoas que apoiam, ou pessoas mais próximas a essa pessoa abusiva, então ela vai garantir que haja esse grupo menor de apoiadores, e também essa pessoa abusiva vai agir de forma individualizada, entrando em contato individualmente com pessoas nesses dois grupos, para, enfim, realizar diversos tipos de manipulação da informação. Então, vamos lá, pensando esses três núcleos, esses três grupos, e como essa pessoa abusiva, ela relaciona e se relaciona com esses grupos para levar adiante a sua estratégia de promoção individual, né, e de silenciamento, apagamento de outras propostas, de outras pessoas e grupos que ela vê como ameaça, ou seja, a pessoa abusiva, ela mina processos colaborativos, processos coletivos, e no processo de construção coletiva, ela realiza constantes, né, tentativas de aprovar os seus próprios projetos, como se fossem projetos coletivos, né, sempre seguindo adiante, usando e descartando pessoas para que a sua estratégia individual se realize ao fim, né? Então vamos pensar esses três grupos, né? O da assembleia, o grupo próximo da pessoa abusiva e a sua estratégia de forma individualizada. Vamos pensar primeiro a assembleia, né? O grupo maior, né? A pessoa abusiva, ela vai frequente a seguinte ação. Eu vou compartilhando aqui meus esboços de reflexões escritas, como eu falei, já é um esboço em andamento. Então, ela vai evitar construções coletivas, né, no espaço da assembleia, ou seja, quando existem ideias em andamento, projetos, ações que vão ser debatidas em coletivo para ser aprovadas ou não, ou construídas, né, no espaço, no momento futuro, no momento de aprovação dessas propostas, a pessoa abusiva ela vai priorizar a articulação individual, a articulação com o seu grupo próximo, antes do espaço coletivo, antes do espaço, né, da assembleia. Ou seja, qual que é a questão, assim? Vamos primeiro pensar, existem grupos que funcionam dessa forma, porém de forma institucionalizada. Há uma dinâmica que coloca que os grupos menores podem conversar antes, devem conversar antes, se articular, para chegar no espaço da Assembleia já com a reflexão em andamento, para acelerar, enfim, potencializar, né, conversas coletivas. E isso ocorre, e é uma estratégia, é um método, né, de tomada de decisão, mas que ele deve ser acordado entre todas as pessoas, ou seja, as pessoas devem entender que esse é o processo antes de chegar no espaço da Assembleia. Muitas vezes a pessoa abusiva, quando tem um movimento social, muitas vezes que não tem as regras, inclusive, explícitas, e não tem essa dinâmica na mesa colocada, ela vai, mesmo assim, se utilizar dessa dinâmica, porém sem expressar para o coletivo que ela está
se utilizando dessa dinâmica, que é a articulação individual prévia, chegando no coletivo com as propostas já em andamento, né? Ou seja, enquanto as outras pessoas estão chegando naquele espaço com as propostas ainda cruas para o debate, essa pessoa já se articulou com outras pessoas de forma que a sua proposta vai chegar no momento da assembleia já detalhada, já pensada, já com apoiadores que vão apoiar ali naquele momento. Então, fica um método que não funciona muito bem porque ele não foi construído de forma coletiva e ele estabelece ali naquele momento uma relação de desigualdade de tomada de decisão entre as pessoas, né? Ou seja, essa pessoa abusiva ela vai articular anteriormente a proposta de forma quando ela chegar no momento da assembleia, ela já vai ela vai garantir que as pessoas do seu círculo próximo apoiem essa ideia, como se essa ideia não tivesse sido articulada anteriormente, ou seja, ela passa a impressão com essa dinâmica, passa a impressão para o grupo de que a sua proposta tem apoiadores ali de imediato, que as pessoas consideram uma boa proposta, etc. E comparando com as propostas que são apresentadas ali para o debate, né, se cria a interpretação de que essas outras propostas são inconsistentes, são muito incipientes, são muito cruas e que já haveria uma proposta melhor ali pronta e já tem apoiadores. Então, a pessoa abusiva vai se utilizar constantemente dessa estratégia, né? Bom, vamos lá. É comum também que a pessoa abusiva ou pessoas abusivas apressem, né, tomadas de decisão, apressem processos onde se toma decisões para aprovar certos projetos, ações, ideias. E nessa pressa, essa pessoa ou esse grupo, ele vai evitar que haja mais tempo para o debate das várias propostas, das várias ideias, e vai já apresentar aquela ideia que essa pessoa, né, articulou anteriormente, como foi falado, como já uma boa proposta, uma boa solução. Então, além de ter articulado anteriormente, já trazer uma proposta já com apoiadores, ela apressa também o processo de tomada de decisão para que não haja tempo suficiente para que as outras propostas sejam, né, debatidas. E um outro ponto, frequentemente ela e o seu grupo próximo, né, de apoiadores vão apelar para a emoção. Isso é um outro aspecto também de pessoas abusivas, né? Ao invés de utilizar a razão, porque a razão ela sempre confronta o método, a estratégia, né, as ideias de forma objetiva, com o tempo suficiente para se avaliar aquelas ideias. A emoção não. A emoção ela é apressada, a emoção ela muitas vezes é difícil de ser contestado porque as pessoas se atrapalham ali com aquela profusão de sentimentos. Então, fica um ambiente apelativo, né? Onde a pessoa não consegue ter o tempo suficiente para avaliar de forma racional e objetiva uma ideia. Então, a emoção é um outro ponto que pessoas abusivas se utilizam, né? Para evitar processos racionais e de confronto racional com a sua proposta. Ou seja, o tema aqui da conversa não é necessariamente o conteúdo da proposta, né? Então, a reflexão não é sobre se essa proposta é boa ou ruim. Pessoas abusivas podem apresentar boas propostas, né? A questão não é o conteúdo da proposta, é a forma através da qual essa pessoa estabelece as suas relações, estabelece as relações em coletivo, né? Que são relações abusivas, que desrespeitam outras pessoas, né? Então, vamos lá. Uma outra estratégia comum de pessoas abusivas, dentro desse panorama aqui que eu já coloquei, é a aprovação de propostas ao final de encontros, ao final de reuniões, muitas vezes extensivas, às vezes que durou um dia inteiro, ou um encontro inteiro de vários dias, enfim, ou muitas horas de reunião, onde as pessoas estão cansadas, né? Naquele momento, muitas vezes, que muitas pessoas já foram embora, a reunião está esvaziada, tem menos pessoas que podem confrontar aquela pessoa abusiva e as pessoas estão cansadas, né? Uma questão física mesmo, uma questão física corporal, né? E nesse momento, muitas vezes a pessoa abusiva vai apresentar a aprovação de uma proposta importante, de um projeto importante. Ou seja, momentos onde as pessoas estão cansadas, muitas vezes esgotadas após uma reunião ou um encontro extenso,
não é o momento ideal para se apresentar uma proposta importante, porque propostas importantes precisam de tempo, precisam de disposição física para as pessoas avaliarem, né? E a pessoa abusiva sabe disso, então ela tenta forçar a aprovação, né, de propostas importantes ao fim desses momentos, né, de cansaço, onde muitas vezes as pessoas vão aceitar aquela proposta simplesmente por estarem cansadas. Elas vão ser vencidas pelo cansaço. Então, essa é outra estratégia desonesta, né? Que a pessoa abusiva se utiliza, né? Seguindo, né? Ainda nesse espaço da assembleia, muitas vezes a pessoa abusiva vai propor propostas, muitas vezes nesse espaço do cansaço, da emoção, etc., de apressar a tomada de decisão, ela propõe ideias que não tenham sido debatidas previamente e já coloca ali para serem aprovadas, para serem votadas, para serem decididas. Muitas vezes propostas importantes. Então, propostas importantes, né, que vão ali definir muitas vezes o rumo de um movimento social, é um momento importante de decisão, de um contexto importante, necessita tempo para se debater as propostas. Muitas vezes, inclusive se há mais de uma proposta, as pessoas precisam de tempo para analisar as propostas, pensar, trazer novas ideias, novas propostas. Então, essa pessoa muitas vezes vai querer aprovar na pressa uma ideia sem ter debatido, sem essa proposta ter sido debatida antes. E aonde que ela vai se apoiar, além de tudo isso que eu falei, para que essa proposta seja aprovada? Ela vai se apoiar nela mesma, no pessoalismo, ou seja, ela se utiliza da própria imagem que ela foi criando ao longo do tempo desse movimento social, da construção desse movimento social, seja um movimento social recente, um movimento social antigo. Ao longo de um tempo, ela vai se colocando como uma pessoa importante, que apresenta boas ideias, enfim, através dessas estratégias desonestas. Ou seja, ela vai tentar convencer as pessoas a aprovar essa ideia, mesmo sem ter havido debate prévio, porque ela estabeleceu uma relação onde as pessoas confiam nessa pessoa abusiva. Ou seja, a relação com a pessoa abusiva não é através da reflexão crítica, mas de uma relação de afeto, uma relação de confiança, que vai muito além da avaliação racional sobre as ideias, né? Então, nesse contexto, onde as pessoas, previamente, essa pessoa já estabeleceu uma relação de confiança, de afeto, de emoção com essas pessoas, a maioria das pessoas desse grupo, né, convencidas por essa pessoa abusiva, vai se sentir representada, de certa forma, e confia nessa pessoa, independente da proposta que ela apresente. Então, mesmo que se for uma proposta sem debate prévio, já tem essa relação que ela estabeleceu de confiança abusiva, né, com essas pessoas que vão aprovar, que vão apoiar a ideia mesmo sem ter sido debatida antes, né. E pensando ainda um último ponto sobre esse espaço da assembleia, né, as estratégias que a pessoa abusiva utiliza nesse espaço do coletivo, né. Eu vou lendo aqui também, porque são muitas ideias. Então, primeiro que ela classifica as suas próprias ideias como coletivas. Ela sempre se refere de alguma forma, ou transparece, tenta convencer as pessoas de que as suas propostas individuais, mesmo sem debate, mesmo sem ter sido confrontada antes, são expressão do coletivo, né? E das pessoas ou dos grupos que ela considera como ameaças ao seu poder, né? Ela individualiza, ela pessoaliza essas propostas de forma a que a maioria das pessoas interprete essas propostas que ela vê como ameaça como propostas individuais, que não representariam um coletivo, que não seriam expressão de um debate coletivo, né? Quando na verdade muitas vezes o oposto, né? Por isso que a gente está falando da manipulação. A manipulação é a estratégia que a pessoa usa para distorcer os fatos, né? Então, como que funciona essa estratégia da pessoalização, da individualização de pessoas e grupos que ela vê como ameaça, né? Primeiro, ela retira do espaço coletivo, simbolicamente, na interpretação, no discurso, ela retira essa pessoa do espaço coletivo e individualiza. Então, é tal pessoa, é tal grupo, não é tal proposta, não é tal ideia, etc., que foi originada no debate. Ela, né, então, aponta e nomeia de forma a individualizar, né? Depois, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai tratar aquele elemento individual que ela individualizou, seja o grupo ou pessoa, de forma pejorativa,
né? Ou seja, nem sempre ela vai debater a proposta, debater as ideias daquele grupo ou daquela pessoa a fundo, mas ela apenas classifica de forma negativa, muitas vezes ao longo de um tempo, nas suas articulações fora da assembleia, né? Ela vai minando a imagem daquela pessoa, sem uma reflexão sobre os fatos. Muitas vezes ela não descreve os fatos, o que ocorreu, mas apenas vai classificando no dia a dia, ao longo de um período de tempo, muitas vezes, de forma pejorativa, de forma a fazer o quê? Qual é o próximo passo, né? Ela vai criando um alvo, né? A pessoa abusiva, ela transforma outras pessoas e outros grupos que ela vê como concorrentes em alvos. Ela joga para a fogueira, joga para a multidão atacar. Ela vai transformando essa pessoa ou esse grupo num alvo, né? Tratando de forma pejorativa, de modo que outras pessoas se sintam no direito, se sintam à vontade de também atacar essa pessoa, de também tratar essa pessoa ou esse grupo, né, de forma pejorativa, né? Então, essa é uma estratégia de manipulação complexa, né, da pessoa ou do grupo abusivo, que é realizado de forma intensiva e extensiva, né, e através das estratégias de distorção da informação, mentira, etc., confunde as pessoas e muitas vezes, né, as pessoas, ou a maioria das pessoas não se dá conta, não percebe que estão acontecendo essas ações e muitas vezes, enfim, sem essa consciência, né, sem essa ciência dos fatos e sem processos coletivos formais de tomada de decisão, ocorre que o coletivo, aos poucos, vai apoiando essa pessoa abusiva, muitas vezes sem entender o todo dos fatos, sem entender, sem perceber que aquelas ações são abusivas, até porque a pessoa abusiva ela não agiu sempre em coletivo, sempre com as suas ações explícitas ao coletivo, ela realizou ações nos bastidores, sem que as outras pessoas tenham ciência, né? Então é muito difícil muitas vezes identificar uma pessoa manipuladora ou um grupo manipulador, porque as ações não estão ali à luz do sol para que todas as pessoas vejam, né? E, bom, então vamos lá. Agora tem esses outros dois grupos, né? As estratégias com o grupo apoiador próximo, as estratégias individualizadas, né? Então, as estratégias com o grupo próximo, primeiro foi um que eu já falei, que essa pessoa vai sempre articular de forma com esse grupo, mas não articular de forma a adiantar reflexões e compartilhar reflexões com que ela tem afinidade. Isso faz parte, né, do processo coletivo, a gente compartilhar reflexões com outras pessoas, nem sempre no momento da assembleia. A individualidade, nesse sentido da singularidade, é importante também. Mas essa pessoa abusiva, ela vai articular de forma sempre, como eu falei, chegar já com o seu escudo, né, no espaço coletivo, ou seja, é uma articulação individual que tem um objetivo de projetar individualmente, de aumentar o seu status frente ao coletivo. Não é apenas um compartilhamento de reflexões com pessoas que ela tem afinidade dentro do seu círculo de subjetividade ou muitas vezes de amizade, né? Faz parte de uma estratégia individual de ação, né? E ela vai também manipular essas pessoas próximas para atacar individualmente pessoas e grupos que ela considera como ameaças, né? Então, acontece através desse processo todo descrito de manipulação. Ela vai convencer essa pessoa mais próxima de que a pessoa que ela vê como uma ameaça é, na verdade, uma pessoa ruim, né? Uma pessoa que estaria sendo equivocada, que estaria sendo violenta ou abusiva, quando, na verdade, a estratégia dessa pessoa abusiva que parte da violência do desrespeito. Ela distorce a informação, né, de forma que as pessoas ao redor classifiquem as vítimas da pessoa abusiva como a pessoa abusiva. Então, essa que é a questão da manipulação de informação, né? A pessoa abusiva distorce a informação. Ela faz de suas vítimas serem interpretadas, ela faz suas vítimas serem interpretadas como pessoas abusivas pelo coletivo. E muitas vezes ela se coloca como vítima das pessoas que ela faz vítima, né? Então, através dessa manipulação, ela vai estimular, ela vai promover um ambiente em que as pessoas próximas a si, o seu grupo apoiador, ataque pessoas que ela considera como uma ameaça, né? Que são as suas vítimas, né?
Então, ataque, enfim, durante o processo coletivo, fora do processo coletivo, enfim, de forma, como já foi colocado, a fortalecer aquele alvo, né? Ela torna alvo do coletivo as pessoas que ela considera ameaça, né? E por fim, a gente tem uma estratégia também, aquele terceiro grupo que eu falei, que seria as estratégias individualizadas, né? Além desses dois grupos, da assembleia e do seu grupo próximo, muitas vezes a pessoa abusiva, ela vai desrespeitar, violentar psicologicamente pessoas desse grupo, desse movimento, de forma individual, em espaços onde ninguém está vendo. Ela vai desrespeitar essa pessoa, assediar essa pessoa, né, de forma individual. Ou seja, o coletivo não está vendo o que está acontecendo, mas essa pessoa ela vai ter essa estratégia para minar pessoas também, que ela considera como uma ameaça. E, enfim, e ela vai se esforçar para que o coletivo não presencie, não testemunhe esses momentos, né? Porque caso testemunhasse, o coletivo se voltaria contra ela, né? Então, bom, esse foi mais uma fala, mais um vídeo sobre pessoas abusivas em movimentos sociais. Tem mais pontos ainda, como eu disse na primeira fala, é um tema extenso, mas eu deixo aqui para a gente refletir esse tema, que é um tema frequente, como eu já coloquei, pessoas abusivas existem em todos os espaços e muitas vezes o coletivo as acolhe, as protege, né? Em um processo, como já foi dito, complexo de relações sociais, relações de poder, relações várias quando a gente pensa as estruturas de dominação também, e vários outros pontos. Mas então deixa essas reflexões, pra gente continuar pensando, e teremos aí mais falas, tá? Então acompanhem.